Você já foi contrariado alguma vez ou nesse momento está sendo contrariado? Está vivendo um momento de contrariedade na sua vida? Pois eu tenho uma palavra muito forte para te entregar. Não tenha medo de ser contrariado. Pelo contrário, eu vou até te dizer que a partir dessa contrariedade, você pode viver coisas extraordinárias na sua vida. Inclusive coisas que você nunca viveu. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Essa palavra eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai trazer metanoia, vai trazer transformação. Não tenho dúvida disso. Vamos juntos para a palavra, mas antes eu quero pedir a você, dá um like nesse vídeo, porque o teu like vai fortalecer muito o nosso vídeo para entregar a outras pessoas. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e na mensagem todas. Importantíssimo que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Agora, vai na seta de compartilhar e envie para 5 amigos. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. E vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Não tenha medo de ser contrariado. Mateus 14, de 24 a 33. Repito, Mateus capítulo 14, de 24 a 33. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu dizia ontem, para quem assistiu, oração é movimento, que nos movimenta e que, consequentemente, nos tira da acomodação. Eu entregava isso na palavra de ontem. E eu quero te dizer uma coisa, quando nós saímos da nossa acomodação, quando nós pegamos o nosso barco, perceba o movimento. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, quando nós saímos da nossa acomodação, começamos a ter uma vida de oração, orar e agir, agir e orar, em movimento, meu irmão, pode ter certeza. Quando nós avançamos para águas mais profundas, naturalmente, nós vamos enfrentar ventos contrários que agitarão o barco da nossa vida. Tenha certeza disso. Todo mundo, eu, você, qualquer um. Se você for pegar no dicionário, por isso que eu perguntei, você já foi contrariado ou está sendo contrariado? No dicionário, o que é contrariedade? Contrariedade é a oposição entre duas coisas. Dificuldade, embaraço, obstáculo, descontentamento, aborrecimento, desgosto. Tudo isso é exatamente oposição. Amado, amada, tudo isso é contrariedade, na verdade, né? Contrariedade é sinônimo de obstáculo, de contratempo, de dificuldade. Quando você sai da acomodação, eu não sei em que área da sua vida você está parado, talvez tem gente que está acomodado em tudo. Vida espiritual está acomodado, vida profissional, familiar, financeira, emocional, afetivo, físico. Mas quando você sai desta acomodação, naturalmente você vai ter oposição. Esta série se chama Em Ordem de Batalha. Exatamente por isso, para te preparar para enfrentar o grande combate. Enfrentando o grande combate para que você possa alcançar o grande triunfo. Olha que movimento poderoso. A finalidade da contrariedade é exatamente fazer você voltar com o seu barco para o porto da acomodação. Eu costumo chamar o porto da acomodação exatamente o lugar onde nós não crescemos, nós não avançamos, nós não prosperamos, nós continuamos na mesma, nós continuamos ali parados, na mesma. E eu quero dizer para você, esse é o porto da acomodação. Não sei qual é o seu porto da acomodação. Qual é? É esse lugar, este emprego, é essa cidade, é essa realidade? Qual é o porto da acomodação? Toda vida que você sai desse porto da acomodação, vem contrariedade. Aí você, não, sabe uma coisa? Vamos voltar. Por isso que o vento contrário vem exatamente quando o barco já está longe da terra. O vento contrário não vem ali lá no porto, não. O vento contrário vem exatamente quando o barco já está longe da terra. E eu quero te dizer, então, me diz aí nos comentários, por favor, você está vivendo isso agora? Você sabe qual é a tentação? Para que você volte atrás, para que você retroceda, para que você volte para o seu porto da acomodação. Cuidado. Não se entregue ao medo neste momento. E essa palavra aqui é muito forte. Porque quando nós somos contrariados, a gente começa a ficar com medo. Lembra do dicionário? Ora, dificuldade. Fiquei com medo.
embaraço, obstáculo, descontentamento, aborrecido, desgosto. A gente fica logo assim, né? Não, estou chateado com isso, estou aborrecido, estou contrariado com todas essas coisas. Qual é a vontade? Deixa para lá. Ou seja, deixa o sonho para lá, deixa o projeto para lá, deixa o casamento para lá, deixa esse... Não deixe nada para lá, não. A contrariedade deve apurar a tua visão. Inclusive para o quê? A contrariedade, ela vem como um alerta para dizer coragem. Para que você possa enfrentar o seu medo. Porque medo nós vamos ter. E isso daqui é muito forte. Perceba, versículo 25 e 26. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Olha, vou te dizer, quando você se entrega ao medo, sabe que a primeira coisa que acontece, você sabe disso, você fica negativo. Quando você está com medo, você fica negativo, você não vê nada de bom. Você só enxerga problemas, você só enxerga os defeitos, você só enxerga as dificuldades. É assim contigo? Você só enxerga os defeitos, meu irmão. Quando o medo vem sobre ti, aí você não vai dar certo, nós vamos cair, não vai isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Sabe? E ficando assim, atenção, cuidado com o medo. Porque quando, e eu falei no tema dessa palavra, não tenha medo de ser contrariado. Porque quando a gente fica com medo das contrariedades, né? Eu podia até dizer, não tenha medo das contrariedades, né? De ser contrariado. Por quê? Quando você fica assim, você corre o risco de perder grandes oportunidades na sua vida. Atenção. Quando você fica desse jeito, você corre o risco de perder grandes oportunidades. Você corre o risco de perder grandes bênçãos. Você começa a viver aquela situação. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa. Pois a graça que passa não volta. É verdade. A graça que passa. E você está tão negativo, a graça passou, te visitou e você não percebeu porque você estava tão negativo. Ah, Jerusalém, se compreendesse quando tu fostes visitada. Repito, quando você está com medo, você fica negativo. Você vê defeito em tudo, você vê problema em tudo, só vê as dificuldades. E assim você vai perder oportunidades, vai perder bênçãos na sua vida, pois a graça passa, a graça te visita, mas você está tão negativo que não percebe e deixa a graça passar, e deixa a oportunidade passar na sua vida. E acaba perdendo pessoas. Por quê? Porque você só vê os defeitos dela. Quando você está com medo, quando você fica negativo, você só vê os defeitos das pessoas. Tem um monte de gente boa ao seu lado, ao seu redor, mas você não vê as qualidades delas. Claro que elas também têm defeitos, mas a sua visão, você já percebeu que é assim? Você começa a olhar para o seu líder, você só vê os defeitos dele e as qualidades. As qualidades, quando você está negativo, quando você está nessa situação, você não enxerga qualidade mais nenhuma. Ele tem um monte de qualidade, não só com o seu líder, também com as pessoas que são seus amigos, pessoas que são seus colaboradores, pessoas que são seus companheiros de missão. Você começa a ver só os defeitos das pessoas. Só vê defeitos. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder as pessoas desse jeito. Com o passar do tempo, quando você acordar dessa contrariedade, desse medo, na verdade, desse negativismo, quando você acordar, você vai dizer, meu Deus, tanta gente boa que eu deixei passar na minha vida. E não só pessoas. Você vai perder negócios, que depois, quando passar o negócio, mas esse seria um negócio que ia mudar a minha vida. Você vai perder oportunidades, porque tem medo. Não, esse negócio vai dar errado. Essa oportunidade não é para mim. Ah, isso. Percebeu? Olha como o medo é perigoso. Você perde pessoas porque só vê os defeitos dela. Você perde negócios e oportunidades porque tem medo. Assim aconteceu com os discípulos. Ficaram com medo de Jesus, que era a solução. Eu digo para você hoje, não tenham medo. Veja na palavra. Quando os discípulos, Jesus, 3 horas da manhã, andando sobre o mar, veio, eles ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Ei, presta atenção. Eles ficaram com medo de Jesus, que era a solução para aquelas ondas grandes, para aquele barco que estava sendo agitado pelo vento contrário. Ei, às vezes você pode perder a solução para o vento contrário.
que está agitando a tua barca é Jesus. E eu te digo uma frase: não tenha medo. Escreva nos comentários: eu não tenho medo, eu tenho fé. Escreva: eu não tenho medo, eu tenho fé. Escreve, coloca nos comentários, por favor. Eu não tenho medo, eu tenho fé. No versículo 27 e 29 diz assim: Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Coragem não é ausência de medo. Lembre-se disso, nunca se esqueça. Repito, coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Repito, coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Por isso, enfrente o seu medo. Ah, mas eu tenho medo, tá com medo? Vai com medo de tudo. Sabe o que Pedro fez? Pedro foi com medo. Pedro estava com medo? Tava sim. Ele até gritou apavorado, mas ele foi com medo e tudo, e teve uma graça especialíssima. Pedro teve a graça de andar sobre as águas, perceba. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a coragem vai te levar a experimentar coisas extraordinárias. Repito, a coragem vai te levar a experimentar coisas extraordinárias. Por isso, não tenha medo, tenha fé. Sim, mas como assim, Geraldinho? Lembre-se, você sempre vai ter medo. Mas ele não está dizendo não tenha medo? Claro. Amado, nós sempre teremos ventos contrários em nossas vidas. Então o medo vai ser sempre renovado. Mas também a nossa coragem deve ser sempre renovada. E você pode me perguntar: como eu consigo renovar a minha coragem? Te digo agora. Versículo 30. Mas quando sentiu o vento, Pedro ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu faço desfecho dessa palavra aqui. Lembre-se, você sempre vai ter medo, pois sempre teremos ventos contrários. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa foi a confiança de Pedro. Quando está afundando, basta clamar como Pedro fez. O que Pedro disse? Senhor, salva-me. Escreve nos comentários, diz: Senhor, salva-me. Coloca aí nos comentários: Senhor, salva-me. Ah, meu irmão, ele hoje, neste dia, segura você pela mão, assim como segurou a mão de Pedro. E sabe o que ele faz? Ele acalma a tua tempestade, por maior que seja. O Senhor sempre vai acalmar a nossa tempestade. Por que nós cristãos, Jesus sempre fala, e a palavra de Deus fala para nós tantas vezes: não tenhais medo, não tenham medo. Por quê? Porque a nossa confiança e esperança, a nossa coragem, ela vem do Senhor. Não é pela nossa própria força, nem pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é falível. A gente está aqui saudável, forte, pegou uma enfermidade e vem, a gente definha. Não é a nossa confiança, aquilo que gera coragem em nós, não é a nossa própria força, porque você é forte, porque você é rico, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. A gente não precisa ser nada disso. Basta termos o Senhor em nossas vidas. Basta termos uma vida na presença de Deus. E se a minha confiança e esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, pode vir vento contrário, que nós não temos medo. Vamos orar agora, eu quero fazer uma oração por você. Nesse momento, não sei o que hoje, sobre a tua contrariedade, não sei qual a tua contrariedade, mas eu sei que o Senhor está conosco nessa batalha. Quero te pedir uma coisa: dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, tá certo? E na mensagem todas, para que você não perca nada. Quero rezar por ti. Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos dai a coragem para enfrentar os ventos contrários da nossa vida.
as contrariedades, as oposições, aquilo que nos abate, aquilo que nos entristece, os obstáculos, os descontentamentos, os aborrecimentos, desgostos, os contratempos. Sim, Senhor, dá-nos a coragem de enfrentar todas essas ondas, esses ventos contrários que vêm para nos fazer desistir. Sim, Senhor, eu te peço poderosamente. Fortalece-nos nesse dia, pela graça do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida nova, de coragem e de fé, que vence todos os medos. Leva-nos, Senhor, a avançar para águas mais profundas. E quando preciso, dá-nos a graça de andar sobre as águas. E mesmo que sejam com ondas que querem nos afundar, nós confiamos em Ti e não desanimamos. Pelo contrário, hoje renova as nossas forças para que avancemos para águas mais profundas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aí. Amém. Família amada e querida, atenção. Estamos nos preparando para a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje, meio-dia em ponto, eu quero todo mundo em unidade. Meio-dia nós vamos rezar o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Tá? De 15 de agosto a 29 de setembro nós vamos iniciar a Quaresma de São Miguel. Eu quero todo mundo firme, um só coração, uma só alma. Meio-dia eu te encontro. Agora faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com 5 amigos. 5 pessoas. Só isso. É bem simples. Se você puder para mais, envie para mais. Mas pelo menos 5 pessoas, elas vão ser gratas a você, eu tenho certeza. E ainda dá aquela força. Você precisa ouvir essa palavra. Tá bom? Família amada e querida, amo vocês. Até meio-dia. Força e coragem.